Vamos para o desporto. Já cá está o editor. Bem-vindo, Neves. Bom dia, bem-vindo. Vamos começar pelos títulos desta edição. Bom dia, Carlos Santos. Antevemos o Campeonato Nacional de Futebol Sub-17, competição que arranca já no dia 18 deste mês. Estádio da Várzea continua a clamar por intervenção profunda. Neste jornal, o SOS do presidente da Associação Regional de Futebol de Santiago Sul e a reação do autarca da Praia. Ainda nesta edição, as ideias da Associação Regional de Desporto adaptado de São Vicente para este 2024 e ainda recordamos Henrik Larsson, o antigo internacional sueco cujo pai é cabo-verdiano. Faltam menos de 2 semanas para o arranque do Campeonato Nacional de Futebol Sub-17. A competição começa a 18 deste mês, com um grupo no Mindelo e outro na cidade da Praia. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol garante que os preparativos estão bem encaminhados, garantia dada à RCV pelo presidente Mário Semedo. Bom, em termos de logística já temos tudo preparado. Esperemos que as coisas corram de acordo com o que já planeamos, para que tudo esteja posto para se dar início a 18 de março o Campeonato Nacional. Como nos anos anteriores, vamos fazer em 2 pools. Uma pool ficará sediada em Mindelo e outra pool aqui na Praia. Depois da fase de grupos com uma pool no Mindelo e outra na Praia, os 2 primeiros classificados de cada grupo avançam para a próxima fase. A Final Four e a final vão ser no Estádio Nacional. A fase da Final Four também será na região de Santiago Sul, no Estádio Nacional. A fase de grupos será nos estádios aqui da capital, os outros campos que existem cá, mas a Final Four será no Estádio Nacional. A Final Four volta a Santiago. No ano passado tinha sido em Santiago Norte e agora acontece na região de Santiago Sul. Vai ser no Estádio Nacional. Na fase de grupos, os jogos da pool da cidade da Praia vão acontecer em diferentes campos. A FCF quer levar os jogos para mais perto das comunidades. Queremos levar para, portanto, o campo da Sucupira, possivelmente o campo também do Tira-Chapéu. É levar um pouco também esse futebol oficial para junto das comunidades. Essa também é a intenção. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol, diz Mário Semedo, dá muita importância ao Campeonato Nacional Sub-17, até porque é fundamental para o processo de desenvolvimento da modalidade aqui no país. É muito importante e também muito importante, sobretudo, para o processo do desenvolvimento do futebol em Cabo Verde. Portanto, como pode reparar, há muitos jogadores que saíram do Sub-17 que já estão nas equipas séniores, mesmo já com idade de formação, e também há jogadores que já saíram para fora. Portanto, é uma competição muito importante, não só para a Federação, mas também para o processo de desenvolvimento do futebol no geral aqui em Cabo Verde. Mário Semedo, líder máximo do futebol nacional. A propósito do Campeonato Nacional de Futebol Sub-17, arranca dentro de em menos de 2 semanas, faltam 13 dias. Na primeira fase há 2 polos na cidade da Praia e no Mindelo. No grupo A ficam os campeões de São Vicente, de São Nicolau, do Sal, de Santo Antão Norte e o segundo representante da Ilha das Dunas, no caso a Juventude, segundo lugar no campeonato regional. No segundo grupo, no grupo B, baseado na Praia, vão ficar as equipas campeãs de Santiago Sul, a EPIF, que conquistou o campeonato no último domingo, o campeão do Maio, o campeão de Santiago Norte, do Fogo, mais o Sporting da Boa Vista na qualidade de campeão nacional em título. E então, depois essa Final Four no Estádio Nacional e também final. Final Four a 28 de março e final no dia 30.
Ainda com o futebol jovem, chega hoje ao país a caravana nacional que esteve a participar no Campeonato Africano de Futebol nas Escolas, Zona UFOA. As duas seleções de Cabo Verde, masculina sub-18 e a feminina sub-15, não ganharam qualquer jogo, sofreram pesadas goleadas, mas Mário Semedo vê o outro lado, o dos ganhos, que é aquele que afinal importa nessa faixa etária. Nós não analisamos essa competição do ponto de vista dos resultados esportivos em si, até porque nessa faixa etária o objetivo não é esse. O importante é ganhar a experiência, é competir, ter oportunidade de competir com outros países. Naturalmente sabemos que é muito complicado, tendo em conta a diferença no aspecto físico que existe entre nós e as outras equipas aqui da região, mas de qualquer das formas ganhou-se mais experiência e certamente que vai-se corrigindo aos poucos. Esta competição esteve envolvida em muita desconfiança por causa da aparente diferença de idade entre as diversas seleções, uma situação que lembra uma situação, aliás, que Mário Semedo já comentou. É fundamental que os responsáveis da organização das competições tenham em conta os outros aspectos, porque há muita reclamação, não é só Cabo Verde a fazer isso, há muita reclamação e há muita, digamos, as pessoas não confiam muitas vezes nas idades dos atletas que lá vão, portanto será sempre, se assim for, será sempre uma competição desigual. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol acredita mesmo na possibilidade de algumas seleções não terem respeitado as idades e lembra que não é uma situação nova no nosso continente. Não, repara, pela experiência que nós temos e pelas situações que já ocorreram no passado, eu acredito que é possível que não tenha havido, digamos, uma competição limpa, chamemos-lhe assim, porque vê-se claramente pela fisionomia que há uma diferença abismal entre os nossos meninos e os atletas dos outros países, de alguns outros países. Tem-se alertado muito a CAF e as organizações regionais sobre essa questão da idade, mas o problema é que os outros países pensam que isso é importante, nós não pensamos que seja importante nessa faixa etária, mas pronto, vamos lutando para continuar a combater, digamos, essa situação. Campeonato Africano de Futebol nas Escolas, Zona UFOA A. Cabo Verde esteve representado com as seleções do Sal e da Boa Vista, campeãs em masculino e feminino, respectivamente. As equipas nacionais só tiveram derrotas e algumas bastante pesadas, mas o resultado desportivo não era o mais importante, disse Mário Semedo. As caravanas ganharam muita experiência e há ilações a serem tiradas para que possam melhorar em edições posteriores. O estádio da Várzea continua a dar que falar. Há muito tempo que a bancada central está interditada e com balneários em péssimas condições. O presidente da Associação Regional de Futebol de Santiago Sul, Mário Avelino, volta a dar um alerta. Há mais de 12, 13 anos que as infraestruturas têm essa intervenção de fundo. E durante muito tempo não tem estado a bater na mesma tecla para ter uma intervenção de todas as entidades. Mas sempre e cai na bancarrota, nunca está levado em conta naquela situação ali. Mário Avelino Donai reivindica intervenções urgentes no estádio e pede então quem tenha responsabilidade nesta matéria que haja. Portanto, não está a fazer apelo de quem que realmente tem alguma coisa de falar, alguma coisa de ter poder para fazer intervenção na cidade da Várzea, uma intervenção séria, realmente, para que tantos jovens, milhares de jovens que estão utilizando a cidade da Várzea, realmente praticam essas atividades que eles gostam. Para mostrar que está juntado há muito tempo, que está fazendo, ajudado para cumprir as bancadas. As bancadas estão assim há muito tempo, as bancadas estão lá. Se engenheiros vão poder endurar naquele momento.
Mário Avelino Donai. O estádio da Várzea é a propriedade da Câmara Municipal da Praia. O presidente Francisco Carvalho reage e diz que a infraestrutura não está abandonada. O estádio da Várzea não está vetado ao abandono. E nós temos um relatório que foi elaborado e que diz que o estádio da Várzea precisa de trabalhos aprofundados em termos de infraestruturação. Há uma bancada que está colocada no estádio da Várzea, é a Câmara que colocou a bancada para os espectadores poderem usufruir dos jogos aos finais de semana. Portanto, a Câmara tem estado a fazer aquilo que pode e vai continuar a fazer e vai fazer ainda muito mais. Temos vários projetos, nós estamos a trabalhar neste momento. Na altura de vida divulgaremos esses projetos. Promessas de Francisco Carvalho, presidente da Câmara Municipal da Praia. Em breve serão divulgados projetos envolvendo inclusive o estádio da Várzea. Em São Vicente, a Associação Regional de Desporto Adaptado ARDA SV perspectiva um ano 2024 com muitas atividades. Foi realizado então uma Assembleia Geral para, dentre outras atividades, outros tópicos, perspectivar este novo ano. Alcindo Lopes, da Associação, diz que a ideia de angariar mais atletas passa por assinar um acordo com o Liceu Jorge Barbosa. O principal desafio é a forma de divulgar nosso trabalho que não tem sido a fazer, principalmente na escola. Nós também, principalmente no Jorge Barbosa, nós também temos uma parceria onde nós temos espiar que alguns alunos com portadores de deficiência podem posto a praticar desporto, mas não só, na todas as escolas de São Vicente. Há outras ações, por exemplo, ações de formação junto do pessoal da ARDA SV. Nós, assim, fins lucrativos, é por causa de não querer criar o maior número de sócios possível, não é? A sociedade civil, para aderir a nós, a arte, desporto, já não tem 19 anos, mas não dizer, nunca tem. Não tenho 2 sócios, não tenho só 2 sócios. Assim, angariar o maior número de sócios possível é um dos objetivos principais também de 2024. A ARDA SV, a Associação Regional de Desporto Adaptado de São Vicente, está a comemorar 19 anos, mas tem apenas 2 sócios inscritos. É um dos maiores nomes da história do futebol sueco. Deve estar lembrado dele Henrik Larsson. O antigo avançado, filho de pai cabo-verdiano, deu nas vistas no Feyenoord dos Países Baixos e no Celtic de Glasgow, Escócia. Depois chegou a grandes clubes europeus como Barcelona e Manchester United. Vestiu a camisola da seleção da Suécia por 106 vezes. Henrik Larsson tem hoje 52 anos. Ele deu uma entrevista ao jornal inglês The Guardian, onde aborda a sua origem cabo-verdiana pelo lado do pai. Larsson confessa nunca ter se sentido 100% sueco por respeito à herança do seu pai. Estamos a citar: vejo-me como estrangeiro, não sei o que sou, para ser sincero. Sei que tenho 106 internacionalizações pela Suécia, sei que sou sueco, mas nunca o senti 100%. Tenho de respeitar a herança do meu pai e talvez a questão seja essa, mas penso que não me senti sueco até se ingrar no futebol. Fim de citação, uma das partes da entrevista, grande entrevista de Henrik Larsson ao jornal inglês. E ele acrescenta: ainda quando não és nada, não interessas. Quando és algo, fazes parte desta sociedade. As pessoas esquecem de onde és, qual a tua raça, explicou o antigo jogador, que revelou ter entrado muitas vezes em confronto físico por questões raciais no bairro em que cresceu e no qual deu a entrevista então publicada pelo jornal inglês The Guardian. Henrik Larsson, filho de pai cabo-verdiano, Larsson nasceu na Suécia. Estamos a fechar este jornal. Um olhar à NBA. Os Los Angeles Lakers venceram então esta madrugada os Oklahoma City Thunder por 116-104. Os Lakers apanharam boleia Anthony Davis e também D'Angelo Russell, que estiveram inspirados
Davis fez 24 pontos, ganhou 12 ressaltos e 4 assistências. Já D'Angelo Russell registrou 26 pontos, 6 ressaltos e 3 assistências.